Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração. Após vamos estar cantando o hino da harpa de número 5. Querido Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, o teu filho amado, nessa noite, agradecemos o Senhor pela oportunidade de mais uma vez estar na tua casa, Senhor, junto com a tua igreja, reunidos, adorando o Senhor, aprendendo do Senhor, louvando e bendizendo o teu nome santo. Senhor da glória, estende as tuas mãos nessa noite, venha salvar no nosso meio, venha libertar, venha curar, porque o Senhor mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Jesus, nós precisamos do Senhor, sem o Senhor nada nós podemos fazer. Assim, Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. O hino de número 5, glória a Deus. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstias verdadeira, em oblação de amor. Eu todo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Amém? Vamos cantar o hino de número 193. E enquanto estivermos adorando o Senhor com esse hino, a igreja é convidada a servir a Deus também com os dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Amém? 193. Amém. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer, porque ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma,
Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espere ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera. Aleluia. Glória a Deus. Jesus virá. Amém? Meus queridos irmãos, eu já tinha vivido algumas experiências com Jesus, assim, a orar por alguma pessoa que estava enferma e ver a cura, orar por alguma pessoa que tivesse oprimido por algum espírito mau e Jesus libertar. Mas a semana passada eu tive uma experiência diferente, vou ser breve aqui, nosso pastor já chegou. Eu estava cortando uma galha de um pé de árvore, ali fica no fundo de casa, caindo umas lagartas, todo dia caía cheio de folha lá. Eu falei, eu preciso cortar essa galha porque Maitê pode uma hora pegar uma lagarta dessa aí, pôr na boca e acabar adoecendo a menina. Todo dia amanhecia cheio de lagarta, pezão de umburana que tem lá no fundo. E aí eu subi nesse pé de umburana. Foi umburana que eu falei? Aroeira. Foi aroeira, foi mesmo. Desculpa. Pezão de aroeira. Aí quando eu subi lá para tirar essa galha, irmãos, levei uma corda bem grande, 20 metros de corda, só que a corda estava emendada. Ezequiel, o jovem daqui da nossa igreja, fez a emenda, e eu estou pensando que o negócio estava bem amarrado. E aí subi lá, e Ezequiel estava lá embaixo, mas o padrasto dele, Bida não é crente não. E aí quando eu estou cortando a galha, mais ou menos uns 7, 8 metros de comprimento, fiz o vídeo antes, fiz umas fotos, a galha fazendo sombra lá em cima da garagem lá de casa. Eu preciso cortar. Quando estou cortando, Ezequiel, essa galha vai cair. Está firme? Tá, irmão Luiz? Ele mais o padrasto dele, Bida. Meus irmãos, quando a galha apanhou, desceu, só que ela não desce de vez, mas vai descendo. Bida fez força, mas Ezequiel, o laço soltou. Aí Bida caiu para um lado, Ezequiel caiu para outro.
E eu de lá de cima, a galha vai descendo em cima da casa, irmãos. E eu falei com toda autoridade e fé: Jesus, tira esta galha de cima de casa, senão vai destruir tudo. Para a glória e honra do nome de Jesus. A galha, na hora que estava descendo, tomou um rumo diferente e caiu lá longe, irmãos. Para a glória de Jesus. Bida não é crente. E Bida disse: irmão, Luiz, quando você falou, Jesus tira a galha, eu vi a galha mudando o rumo e veio cair aqui a mais de 10 metros de distância. Jesus é bom. Amém? Vou fazer uma oração com o nosso irmão Moura para receber o nosso pastor. Isso aqui a gente conta para edificar e aumentar a nossa fé. Cumprimento os irmãos na Santa Paz do Senhor. Vamos orar para receber nosso pastor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecer, meu Senhor, meu Pai, por mais uma vez estar carregado do Senhor, meu Pai. Toma nossa vida em vossas mãos. Repreende tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Pai. Toma teu filho que vai administrar para nossas vidas, meu Pai. Que a palavra do Senhor venha falar em todos os corações. Assim é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui na casa de Deus. Graças a Deus por mais essa grande oportunidade que nós estamos tendo e bora aproveitar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro do Salmo. Bora falar nesta noite a respeito de pessoas que têm visão, de pessoas, louvado seja Deus, que serve a Deus, baseado em uma visão e uma visão a longo prazo. Salmo 128. Louvado seja o nome de Jesus. Servir a Deus não é uma coisa de curto prazo, certo? Servir a Deus é uma coisa de longo prazo. Bendito é o nome do Senhor. É um plantio que é tardio, é igual aquele feijão tardão, demora de chegar. Salmo 128. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa, e eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém. Curva a sua cabeça em reverência à palavra de Deus, em reverência a Deus, e vamos agradecer ao Senhor pela palavra lida. Vamos agradecer a Deus por Deus ter nos dado esse direito, por Deus ter nos dado essa oportunidade para a gente ler a sua palavra, porque em muitos lugares, muitos países, as pessoas não têm o direito de ler a Bíblia. É fechado um sistema, um regime em que as pessoas não podem ler a palavra. Mas nós aqui podemos ler a palavra, então temos que lembrar disso e agradecer a Deus por isso. Curva a cabeça e oramos. Querido Deus, em nome de Jesus agradecemos o Senhor pela palavra lida. Em nome de Jesus pedimos ao Senhor que toma a primazia da nossa reunião e fala conosco segundo a tua vontade, segundo o Espírito Santo. Peço ao Senhor que nesta noite joga por terra os demônios, joga por terra as enfermidades, joga por terra os problemas. E peço ao Senhor que nesta noite salva para a glória e a honra do teu santo nome. Deus, em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Irmãos, louvado seja Deus, quero apresentar a igreja, as pessoas que nos visitam. Está conosco o nosso amigo Roque. Cadê Roque? Está ali, Deus abençoe. Samanta, cadê? Está ali, Deus abençoe. Lourdiane, Deus abençoe. Jonas Neto, Deus abençoe. Magnovan, Deus abençoe. Ana Paula, Deus abençoe. Ivandete,
Deus abençoe. Vanessa, Deus abençoe. E está conosco também o nosso irmão Fábio. Cadê nosso irmão Fábio? Está ali. O que nós temos a dizer às pessoas que nos visitam: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que todos vocês sintam-se bem no nosso meio, em nome de Jesus. Irmãos e amigos, esse culto de hoje, o culto de terça-feira, esse culto é chamado de culto de doutrina, é chamado de culto de chicote, é culto de apertar os parafusos. Louvado seja Deus. E eu quero pedir aos irmãos, as pessoas que mais sofrem na vida são pessoas que foram mal formadas. Pessoas, quando ele é mal formado, infelizmente, ele vai sofrer, porque quando ele chega na escola, lá tem regras, tem limites. E ele acaba sofrendo, porque lá ele vai ser repreendido, ser disciplinado, um monte de coisa. Se ele vai para uma empresa e chega lá e ele não tem aquela humildade, aquela noção que tem que seguir aquilo ali, que tem que seguir um sistema, ele vai ser repreendido, ele vai ser punido. E assim vai. E quando chega dentro da igreja, as pessoas que não tiveram uma boa formação, essas pessoas às vezes acabam sofrendo, e principalmente numa igreja que tem organização. Então, por isso que eu digo, não deixe teus filhos, pequenininho bichinho, pega as panelas no armário, toca tudo no chão, quebra tudo, e o pai e a mãe ainda ficam dizendo: não, bichinho, não dá um tapinha na mão. Vai deixar nele esse bichinho, que um dia ele vai virar um bichão. E o dia que ele virar um bichão, ele vai te quebrar no pau. Meu filho, quantos filhos aí eu vejo mandando o pai para o inferno, chamando a mãe de Satanás? Está vendo aí que já virou um bichão? Por que um filho chama a mãe de Satanás? Por que o filho passa por cima da mãe? Porque quando ele era pequenininho, quando ele era novinho, a mãe deixou ele à vontade. Então, na vida, você tem que ensinar seu filho a aprender o que é limite. Não é espancar, não é massacrar, nada disso. Mas precisa ensinar ele que a vida tem limites. Porque se você não botar limite na vida dele, se você não disciplinar ele, ou se você não dar uma chinelada no lombo dele, um dia a polícia vai dar. Porque o dia que ele sair para fora, que ele achar que ele é o dono da razão, que para ele não tem limite, aí ele vai encrencar com muita gente, aí vai dar problema. Então, disciplina seu filho, coloca ele. Seu filho, eu estou recebendo queixas já há muito tempo. Irmãos que vão no banheiro e chega lá um desperdício de papel higiênico, às vezes usa o papel higiênico e acaba jogando o rolo de papel no vaso, no balde de lixo, na lixeira. E aí, irmão, chega e me fala, eu olho lá, não, o papel higiênico que é para usar pode usar uma vez, 2, 10, 20, 50. Agora, desperdício. E eu falei para a irmã, eu quero botar uma irmã, diz que é no banheiro das irmãs. E se precisar, vou botar também lá perto do banheiro dos irmãos. Uma irmã usou o banheiro, porque depois se perguntar quem foi, não sei. Que quem faz por malandragem, quem faz por vandalismo, jamais vai assumir que fez. Então é botar uma irmã ali. A irmã usou o banheiro, saiu, a irmã entra lá para ver. Que se aquela irmã desperdiçou, jogou rolo de papel higiênico lá na lixeira, a irmã vai me passar. Então a igreja do Senhor entende o que é a igreja.
é o dinheiro do povo de Deus, é as contribuições dos irmãos. E eu preciso ter ciúme, eu preciso, se você chegar ali, eu te mostro. Olha aqui, esse aqui é um dos rascunhos que eu faço. Pedacinho. Eu pego uma folha dessa aqui e eu faço 8 desse aqui. E quem já entrou lá no gabinete sabe que quando alguém vai começar algum assunto que eu preciso de anotar, eu pego um papelzinho desse tamanho aqui e eu anoto no mínimo 20 assuntos. Tem pastor que ele pega uma folha desse tamanho aqui, anota 2 ou 3 assuntos e aí depois pega aquela folha e faz pichar na lixeira. Isso é dinheiro da igreja que está saindo pelo ralo. E o dinheiro de Deus é para gastar? Vamos gastar. É para fazer alguma coisa? Bora fazer. Não pode ter mesquinhagem. Mas precisamos ter administração. E quem fez a administração, como eu fiz, sabe que o sucesso de uma família, o sucesso de uma empresa está em centavos. Tem gente que diz, é 5 centavos, deixa para lá. É 5 centavos. Eu vi uma moedinha de 5 centavos ali, deixa para lá. O sucesso, a prosperidade de uma pessoa está em centavos. Então a pessoa precisa lembrar que de grão em grão galinha enche o papo. Então a igreja, a liderança da igreja, não pode deixar o dinheiro. Não, vi um rolo de papel higiênico lá na lixeira e vou deixar quieto. Porque um rolo de papel higiênico é baratinho, é coisinha pouca, mas de pouco em pouco vai muito. Então é para usar, pode usar, fica à vontade. Agora, pelo amor de Deus, desperdício é que eu não aceito. E se precisar envergonhar vou envergonhar. Porque quem é que não sabe que não deve jogar um rolo de papel higiênico na lixeira? Se o teu filho está jogando, é porque tu não me ensinou. Então ensina teu filho como é que usa um banheiro, ensina teu filho como é que usa um papel higiênico. Ser pobre não é defeito, não. Mas ser mal educado, ser imundo e fazer essas coisas, aí é defeito. Qualquer pobre ele pode ser educado, qualquer pobre pode ter higiene, qualquer pobre pode se comportar direitinho, qualquer pobre pode ser educado. Pobreza não é defeito, não. Mas essas coisas é defeito na vida das pessoas. Pastor, por que o senhor é assim? É porque eu tenho que fazer a igreja de Jesus crescer. Eu estou em Iraquara para defender a Assembleia de Deus, para representar a Assembleia de Deus nossa. E eu estou aqui com um objetivo, fazer a nossa igreja crescer. Fazer a nossa igreja desenvolver. E a igreja ela só desenvolve quando liderança tem essa visão de economizar as coisas. Se você chegar lá na escola, onde a gente está terminando, você vai ver que lá tem um saco de arame usado, arame farpado, arame recozido, que a gente usou amarrando colunas e aquilo, e foi usando e reusando. Tem prego lá que nós tínhamos que usar 5 vezes, certo? Nessa tábua de pinho, eu dizia, essa tábua é mole, compra aquele prego que tem 2 cabeças, então você puxa com o martelo, desentorta e usa de novo. Certo? Então eu tenho que pensar em economizar, e lá tem balde de prego. Quando for para outra obra já tem um bocado. Então eu tenho que economizar aquele arame ali, na hora que não está fazendo nada, junta esse arame e coloca aí, porque quando a gente for para outra obra, o arame de amarrar as colunas já tem. Então eu não jogo fora. É porque a igreja não tem condições de comprar? Tem. Para que essa mesquinhagem? Isso não é mesquinhagem. É porque eu aprendi com o meu avô. Ele dizia, o lucro está no aproveito. O lucro está no aproveito. Meu avô não fez administração, mas ele tinha essa noção. Você não pode jogar fora aquilo que Deus lhe deu. O que Deus lhe deu, você tem que aproveitar. E ele dizia, o lucro está no aproveito. Batia o feijão. Aqueles caroços que pulava ali fora do terreiro. Quando era de tarde, nós tínhamos que catar aqueles caroços de feijão, tudo. E ele dizia, porque Deus nos deu, e bora aproveitar.
é pouco o que caiu aí fora, mas 2, 3 pratos de feijão, mas bora aproveitar que um dia a gente vai precisar disso aqui. O que Deus dá para a gente, ou muito ou pouco, vamos aproveitar e aproveitar de coração aberto. Então eu fui formado, foi assim. Ele dizia, nunca nega um pão ao seu corpo, nunca nega um remédio, precisou comprar o que comer, compra o remédio. Agora não pode desperdiçar. Lá em casa não desperdiça comida. E criei meus filhos ensinando. Você quer repetir, botou X de comida no prato, quer comer mais, pode repetir 2, 3 vezes. Agora você bota e come. Tem mãe que cria filho mal criado, que eu não sei nem, não era preciso eu nem estar falando essas coisas. Porque tem mãe que não tem noção de nada. É que é o bichinho. Mãe, eu quero comer, bota muito. Ela enche o prato, o menino vai lá só na carne, come a carne e larga o feijão e o arroz lá. Lá em casa não fazia assim não. Já criei tudo e nunca fez, porque se fizesse tinha que comer. Falar para ele, a panela está aí, você pode comer o tanto que você quiser. Fica à vontade. Agora bota no prato que você aguentar comer. Porque botou no prato, não volta mais para a panela. Então não é que eu estou sendo mesquinho. Eu estou, você entendeu, administrando para a comida não ir para o balde de lavagem, para o lixo. Então isso aí faz parte de administração. Aí tem gente que não sabe nem o que é administração e fica falando em mesquinhagem. Mesquinhagem é uma coisa. Mesquinhagem é eu ter vontade de comprar uma coisa para comer, ter o dinheiro e não comprar. Aí é mesquinhagem, aí é miserável. Agora quer dizer, eu sei que eu só como 3 fatias da pizza. Aí eu estou sozinho. Aí eu compro 2 pizzas. Aí só como 3 fatias e o outro eu acabo deixando ali, no outro dia vai para o lixo. Não, então eu devo comprar aquilo que eu aguento comer. Então a igreja também só desenvolve quando tem liderança que pensa nessas coisas. Liderança que diz, ei, irmão, tu vai trabalhar para a igreja? A igreja vai te pagar X por dia. Agora, você chega na hora certa, presta as suas horas de serviço e sai na hora certa. Não vem para cá achar que eu não vou chamar de ladrão. É por isso que eu faço muito inimigo. E é por isso que muitos que roubam a hora não querem trabalhar mais eu. Que é só chegar lá 10 minutos atrasado e eu já falo logo. Você está vendo que você está roubando 10 minutos de Jesus? À tarde você paga esses 10 minutos, viu? É porque eu sou nojento? Não. É porque se eu vou trabalhar para alguém, eu tenho que cumprir o combinado. Mas tem gente que acha que porque é da igreja, pode chegar 8, 9 horas da manhã, de tarde sair 2, 3 horas da tarde, e aquela coisa, tem pastor que ele deixa, mas eu nunca deixei e nem quero deixar, certo? Porque é o dinheiro dos irmãos, é o dinheiro da igreja. E é eu que tenho que fazer justiça. Então tu não vai mais lá para o banheiro não, viu? Caça um jeito logo, faz igual eu. Caga, mija, faz tudo antes de vir para a igreja. Deixa de caminhar. Eu só vou no banheiro na igreja quando dá uma caganeira. É, pastor, não é caganeira não, é defecar, é fazer cocô. E não sei se fazer cocô e caganeira e defecar não é tudo a mesma merda. Para que essa coisinha de não pode estar falando essas coisas. Isso é antiético. Antiético é o seu nariz, bestalhado, que não entende nada. Bosta, cagar, fazer cocô, defecar não é tudo a mesma bosta, não? Para que ficar essa coisinha? Deixa de indaga. Então faz logo tudo como eu faço, antes de vir para a igreja. Só usa um banheiro da igreja, se dá uma caganeira aqui de última hora. Mas eu digo, às vezes eu passo 2 anos sem usar um banheiro de igreja. Mas tem gente só a misericórdia. E chega lá e tu fica de olho nesses meninos teus. Que menino é treiteiro, a maioria é mentiroso. Mãe, então vai lá, meu filho. Só enganando. Entra no banheiro, apronta. Qualquer coisa tu acompanha para ver se ele quer cagar mesmo ou mijar, o que é. A partir de quinta-feira, vou colocar uma irmã ali próximo do banheiro das irmãs. E tu usou o banheiro, e eu fico sabendo que uma irmã vai entrar lá para ver.
Bora meditar na palavra de Deus. Nossos amigos descrentes que estão mais nós. É até bom quando vocês aceitar Jesus, vocês já sabem como é que é a igreja. Já sabem como é que é esse tal desse pastor. Viu? Esse pastor é doido. Esse pastor é nojento. Mas quando você vê um pastor doido e um pastor nojento é porque ele quer o bem do povo, ele quer o bem da igreja, ele quer as coisinhas no lugar certo. Aí eu estou aqui pregando, vê aí se tem menino correndo dentro da igreja, vê se tem menino pulando de um banco para o outro. Porque nós ensinamos nossas crianças, na hora de pular é pular, na hora de correr é correr, e na hora de estar na igreja e reverenciar a Deus, é hora de reverência. Então eu já tenho que ir criando as crianças já naquele padrão. Não é que eu vou massacrar ninguém. Não. Mas temos que criar nossas crianças, orientando nossas crianças, que elas são a igreja do futuro. E precisa ser uma igreja de reverência, uma igreja de respeito, uma igreja de vergonha na cara. Se você chegar numa igreja e ver os meninos... Um dia eu fui lá numa igreja, chamar uns irmãos, chegou lá, rapaz, era engraçado, viu? Eram os meninos pulando de um banco para o outro. Menino de 6, 7, 8 anos, pulando de um banco para o outro, e dando risada e prosando. Os irmãos atendendo celular dentro da igreja, celular tocando. Quando tu chegar aqui, tu desliga esse troço aí, ou então deixa logo lá na tua casa. Eu só trago um celular para a igreja o dia que eu preciso atender alguém lá no gabinete. Viu? Deixa logo esse troço lá na tua casa. Ou se chegar aqui, desliga esse troço. Porque aqui é lugar de reverenciar. É 1h30 que nós passamos aqui. E 1h30 sem celular não mata ninguém. Eu tenho mais compromisso do que qualquer um de vocês. Viu? No mínimo. É de 80 a 90 ligações por dia. Então eu não preciso, na hora do culto é hora do culto. Então eu tenho que ser um crente que tenha domínio próprio. Se for para estar com celular, amém. Se for para estar sem um celular no bolso também, para mim a conta é a mesma. Eu tenho que ter domínio. Para dizer, olha celular, eu uso você, eu te uso quando eu quiser. Crente foi chamado por Deus para isso. Mas tem uns crentes aí que se ele passar 10 minutos sem olhar na tela do celular, ele já está doente. Isso é escravidão, isso aí já é pecado já. Quer dizer, o celular já te dominou. E a Bíblia diz que nós fomos chamados para sermos cabeça, para termos domínio, você entendeu? Sobre qualquer coisa. Eu preciso do celular, preciso. Eu preciso da rede social, preciso. Eu preciso da internet, preciso. Mas eu preciso ter controle. Eu conheço pastor aí que vai até 2, 3 horas da madrugada nas redes sociais. Fazendo o quê? Que não tem necessidade. E às vezes é pastor menor do que eu. Nós temos quase 3.500 crentes no município de Iraquara e eu não preciso ficar até meia-noite, 2 horas da madrugada. Eu tenho que chegar em casa, preciso ficar acordado até 1 hora, eu vou ficar atendendo alguém. Tem dia que eu fico aqui no gabinete até meia-noite, atendendo as pessoas. Mas, no dia que não tem ninguém para atender, eu vou me embora e no máximo 10h30, eu mais a véia estamos deitando, porque 4h30 da manhã a gente levanta para vir orar, para clamar a Deus pela nossa vida, pelo nosso ministério e pela igreja. Agora, esses pastores que ficam até 2, 3 horas da manhã em redes sociais, não tem um que levanta de madrugada para orar, tudo viciado em rede social. Então já é escravo também. Já é escravo também. Então não posso ser escravo de um celular. O celular é que tem que ser escravo de mim. Eu que tenho que mandar nele, não é ele mandar em mim, não. Então lá nessa igreja era gente atendendo celular dentro da igreja, e mandando mensagem, e mandando áudio. Um negócio engraçado, sabe? Que dava vontade de rir. Só que Deus está muito longe de um negócio daquele. Deus disse, guarda teu pé quando entrar na minha casa. A casa de Deus é para termos reverência, respeito. Aqui não é para dividir, você entendeu? Aqui é para estar com o nosso pensamento, com o nosso foco só em adorar a Deus, na palavra do Senhor, no louvor, na glorificação, porque é um momento que Deus exige de nós reverência, respeito a Ele, porque Ele merece. Ele diz, toda honra e toda glória é para mim. Se tu entendeu, tudo bem. Se não, vamos falar de uma vida a longo prazo. Esse salmista, louvado seja Deus,
ele disse: bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. E será, olha aqui, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quando nós aceitamos Jesus, a gente viu muita propaganda de igreja. Muita propaganda de igreja que falava mais das rosas da igreja do que dos espinhos. E quando eu vim para a igreja, eu já vim consciente de que a vida com Deus é uma vida árdua, é uma vida de renúncia, é uma vida difícil, mas também é uma vida de grandes recompensas. Porque eu vi a minha mãe, quando eu aceitei Jesus, minha mãe já tinha uns 11 anos de crente, e eu vi a minha mãe pagar um preço muito alto para seguir Jesus. Porque juntava a família perseguindo a minha mãe, ela tinha que andar quase 3 quilômetros a pé para ir congregar, ninguém queria ir com ela, mas ela ia sozinha à noite, ia e voltava. E ainda sofrendo a zombaria, muita coisa. Mas minha mãe não desistia. Você pode observar que crente tem 2 deveres, o descrente só tem um. O dever do descrente, daquele que não é crente, é trabalhar durante o dia, à noite, ficar no sofá de boa, descansar à vontade. Nós trabalhamos o dia, estamos cansados, e à tardezinha tomamos um banho, nos arrumamos, e muitos estão aqui cansados. Mas está aqui nesta noite porque tem o segundo dever. O crente, ele tem um dever, né, para cumprir como cidadão da terra, trabalhar tal para cumprir os seus deveres. E o crente tem um dever para com Deus, que é esse que nós estamos fazendo nesta noite, vindo à igreja, dobrando o joelho, orando, louvando o Senhor, adorando, e agora estamos meditando na palavra de Deus. Então o crente, ele tem 2 deveres. Aquele que não é crente só tem um. Mas o que não é crente também só tem uma recompensa. E nós temos 2 recompensas. Eu trabalho, lutei, ganhei meu dinheiro e tal, é uma recompensa. Eu estou aqui na igreja, o outro não está. Eu receberei a recompensa, louvado seja Deus, de estar aqui na casa do Senhor nesta noite. Aquele que está em casa com as pernas lá no sofá, deitado, de boa, mas a recompensa de Deus ele não vai receber, porque ele não está buscando a Deus. Então, quando eu aceitei Jesus, que eu via muitos irmãos pregando e falando só das recompensas, das rosas, e dizendo, louvado seja Deus, que Jesus transformaria a sua vida automaticamente, e que BBB e blá blá blá, eu olhava para aquilo e eu dizia, meu Deus, por que eles pregam um evangelho momentaneamente? Um evangelho hoje, Deus, mas um evangelho que nós pregamos, baseado nesse salmo, é um evangelho duradouro, é um evangelho a longo prazo, é uma pregação a longo prazo. Bendito ao nome do Senhor. É um evangelho que vai me levar a ter visão. Eu não posso pensar em Deus só para hoje, só para mim. Eu preciso pensar em Deus para hoje
eu preciso pensar em Deus para amanhã, eu preciso pensar em Deus para daqui 20 anos, e eu preciso pensar em Deus para os meus filhos, eu preciso pensar em Deus para os meus netos, eu preciso pensar em Deus para os meus bisnetos, eu preciso construir uma geração voltada para Deus, bendito ao nome do Senhor. Eu preciso seguir a Deus dizendo, eu tenho que influenciar muitas pessoas a seguir a Deus, eu tenho que somar na vida de alguém, para que alguém venha admirar a Deus também, seguir Deus. Então eu não posso pensar no Evangelho para hoje, só para hoje, eu preciso pensar para todos os tempos. A palavra do Senhor nos ensina aqui que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. E bem-aventurado é o que teme a Deus. E aí agora, a palavra de Deus começa a fazer promessas. A palavra de Deus diz assim, a tua mulher será como a videira frutífera. O homem que teme a Deus, Deus faz promessa para ele. Aquele que teme a Deus, anda no caminho do Senhor. O Senhor está dizendo, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos, como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Deu para a gente entender que Deus é um Deus a longo prazo também. Ei, quando Jacó estava indo embora da casa de Isaac, chegou num determinado lugar, Jacó fez uma oração a Deus, e ele falou para Deus, se o Senhor me abençoar, se o Senhor abençoar meu caminho, se o Senhor abençoar a minha vida, eu darei o dízimo de tudo. Então observe que Jacó não estava ali pensando em Deus para hoje. Jacó estava pensando em Deus a longo prazo. Louvado seja Deus. Aquela oração de Jacó ficou no coração de Deus. Quando ele chega na casa do seu tio de Labão, trabalhando para Labão, e ele chegou o tempo, Labão disse, eu vou dar uma das minhas filhas para tu casar com ela. Jacó disse, tudo bem. E pela lei dos homens tinha que ser a mais velha. E Labão usou de má fé com Jacó, botou Jacó para casar com a mais nova. E o pior, que tinha que trabalhar 7 anos para o sogro. Por que eu não botei Isacão para trabalhar 7 anos para mim, não era? Devia ter botado. Aí, trabalhou 7 anos, casou com a mais nova. Aí a lei botou para voltar o negócio, para desmanchar o casamento. Aí Jacó teve que trabalhar mais 7 anos, para casar com a mais velha, casou. Labão botou ele para trabalhar 14 anos. E depois Labão disse, agora eu vou fazer um negócio contigo. Tu cuida do meu rebanho, das ovelhas, e os cabritos, alfa é meu, o salpicado é teu. E a raça de ovelha era tudo branquinha, tudo alva. Como é que ia nascer cabrito pintado, salpicado? Mas Jacó não questionou nada. Jacó foi falar com Deus, e a promessa de Deus abençoar ele estava de pé. Aí, quando Jacó orou a Deus, Deus disse, ei Jacó, Deus faltou falar como nós falamos lá na nossa região. Quando Labão vinha com fubá, Deus já estava com cuscuz pronto. Aí, rapaz, Deus disse, ei Jacó, vem cá. Jacó, pois não, Senhor. Tu pega uma vara aí, pegou uma vara, disse, ei, descasca uma parte sim, outra parte não, vai ficar parecendo uma cobra coral. E tu vai enfiar essa varinha lá na bebida. Quando o macho cruzar a fêmea, que a fêmea chegar ali para beber a água, que ela olhar para aquela varinha,
a cor do cabrito lá na barriga vai fazer e vai ficar salpicado, vai ficar pintado. E aí, falou, estava falado, não podia voltar atrás. E agora os cabritos só nasciam salpicados, e o pau quebrou, e o negócio andou, e Deus prosperou Jacó poderosamente. Então, Jacó não pensava em Deus a curto prazo, Jacó não pensava em Deus só para hoje. Jacó pensava em Deus para hoje, para amanhã, para daqui 20 anos, para daqui 50 anos. Bendito é o nome de Jesus. Então eu vi muito isso dentro da igreja. Muitos, você entendeu, só prometia dias melhores hoje, amanhã, mas não levava o povo a entender que eu preciso pensar em dias melhores para mim, eu preciso pensar em dias melhores para a Gilvinha, para minha esposa, e eu preciso pensar em dias melhores para os meus netos e bisnetos. Então eu preciso pensar em Deus a longo prazo. Preciso pensar em Deus a longo prazo. Eu preciso buscar a Deus pensando a longo prazo. Que eu quero que vou buscar a Deus, continuarei servindo a Deus, porque eu preciso que Deus me abençoe. Louvado seja Deus a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, e eu preciso pensar em Deus, para que Deus venha abençoar meus filhos, abençoar meus netos, abençoar a genro, abençoar a nora, e abençoar a bisneta, tataraneta e as minhas gerações, que sejam gerações abençoadas, em nome de Jesus. E é plantando que se colhe. Não pensa você que Deus vai te abençoar sem tu fazer nada, não. Não fica esperando isso de Deus, não. Aonde foi que Deus abençoou alguém sem alguém fazer nada? Aonde foi que Deus... Um dia um irmão preguiçoso falou para mim, vou ficar de boa, porque Deus é maravilhoso. E Ele vai preparar o pão para nós. Eu disse, fica aí dentro de casa sem trabalhar, que tu vai morrer de fome, miserável. A Bíblia diz que quem não trabalha não coma, preguiçoso tem que morrer de fome. E ele diz, mas Deus é bom. Eu disse, então, eu já vi que Deus usa 2 pesos e 2 medidas. Porque se Deus mandar uma cesta básica vir do céu e cair para tu aí, eu também vou ficar dentro de casa e Deus vai ter que mandar para mim também. E Deus nunca fez isso. Deus, Ele abençoa conforme a necessidade. Ele mandou pão para Elias lá na caverna, porque Elias estava necessitado e não podia sair dali para trabalhar. Ele usou alguém para me dar cesta básica, porque ele viu que eu estava esforçando, mas eu não estava conseguindo ganhar o dinheirinho da feira, e ele mandou alguém para me abençoar. Deus mandou alguém para te dar uma cesta básica, porque ele viu a tua necessidade, ele viu e que tu estava precisando, mas que você estava esforçando. Então a Bíblia quer um esforço de cada um de nós, e aí o restante o Senhor completa para a glória e honra do seu nome. Mas se ficar dormindo vai morrer de fome. E tem que morrer mesmo, não é não? Deus, Ele é trabalhador. Deus, Ele cumpre o seu dever, então nós também devemos cumprir. Então existe crente que ele acha que Deus é um Deus que não precisa ele fazer nada. E que Deus vai abençoar ele independente de qualquer coisa. Engano dele. Engano dele. Deus abençoa conforme o esforço, a fidelidade de cada um e a visão. E a visão. Sábado nós sepultamos um irmão. Ele aceitou Jesus em 94, mais ou menos um ano depois que nós aceitamos Jesus. E eu fazia um trabalho no povoado dele. Ele aceitou Jesus. E quinta-feira, semana passada, sofreu um acidente lá, ali próximo de Barreiras, ali próximo de Riachão das Neves, e morreu. Mas a família dele é a família do velho Malaquia, lá em Umburana. Ele era neto do velho Malaquia. E o velho Malaquia dizia, eu tenho que servir a Deus, dedicar minha vida a Deus, para que Deus venha me abençoar e abençoar os meus. E Deus tem abençoado poderosamente aquela família. Ele tem abençoado poderosamente a família de quem pensou em Deus a longo prazo. Lá nos Estados Unidos tinha 2 jovens
estudava junto e tal, concluiu a faculdade junto. E um disse, eu vou para a igreja. Eu vou ingressar na igreja, vou servir a Deus e vou construir uma família baseado na palavra de Deus. O outro disse, tu é doido, rapaz, na igreja a gente não pode beber, a gente não pode zoar, a gente não pode arrumar uma mulherzinha, não pode fazer sexo antes da hora, não pode não sei o quê. Ele disse, poder pode, mas isso traz maldição. A igreja não proíbe ninguém, mas isso todo mundo é consciente que traz maldição. O sexo foi Deus que deixou, foi, mas tem que ser feito na hora certa. E aí, rapaz, o outro pegou o caminho do mundo, da cachaça, da zoeira, da prostituição, da miséria. E aquele outro, na igreja, servindo a Deus e tal. Aí Deus abençoou, preparou uma esposa para ele, ele casou e dedicou a vida dele a Deus. Sofrendo essas dificuldades que a gente sofre para servir a Deus. Porque para servir a Deus a gente tem que renunciar à nossa própria carne. Mas quem tem noção renuncia. Quem tem noção diz, vale a pena renunciar. Está aqui, irmão Ian aqui. Tu tem quantos anos, mãe? 17 anos. Está aí caminhando no caminho de Deus. Mas se irmão Ian for um tonto e não olhar para Deus a longo prazo, ele vai dizer, rapaz, estou com 17 anos, fui criado na igreja, vim para a igreja criança e tal. E meus colegas estão lá na zoeira, na droga. Está lá na brisa da cocaína, está lá na brisa da maconha, na brisa do crack, na brisa de não sei o quê, na brisa da prostituição, na brisa de outras coisas. Se irmão Ian não olhar para Deus a longo prazo, ele vai achar que os colegas dele, que estão na prostituição, na desgraça, na droga, é que está lucrando. Que ele não está lucrando da mocidade dele, que bebê e blá blá blá. Mas chegue lá que os colegas dele de 17 anos, a maioria, colega de escola, não sei o quê, a maioria estão com as vidas destruídas. Mas ele está em paz. Então ele precisa olhar para Deus a longo prazo e valorizar o que Deus tem feito na vida dele a cada manhã. E dizer, graças a Deus, estou com 17 anos e não experimentei as coisas do mundo, estou aqui no caminho do Senhor. E os que estão experimentando, estão plantando para lucrar, para receber a recompensa, a miséria de muitas coisas. Aí esse homem, os dois morreram, deixaram as famílias. Aquele que influenciou a família, pensou em Deus a longo prazo, influenciou a família para servir a Deus e tal e tal. O outro ia para a zoeira, para a cachaça, para isso, para aquilo e tal. Depois a família daquele que quando saiu da faculdade falou, colega, vamos para a igreja? Não. Eu quero construir minha família na igreja. Moço, tu é doido, igreja não deixa a gente curtir, não. Igreja acaba beber e blá, blá, blá. A igreja deixa, faz o que quiser. Agora, nós somos orientados, segundo o Espírito Santo, que nós devemos fazer aquilo que agrada a Deus. Não é pastor, não é igreja que me obriga a ser o que eu sou hoje, não. Ninguém me obriga a ser o que eu sou. Eu sou o que eu sou hoje porque o Espírito Santo entrou no meu coração e me lapidou e diz para mim o que eu devo fazer. Nem Deus oprime o homem. Nem Deus obriga o homem a andar com ele. Deus não obriga, não. Deus me deu um livre-arbítrio, uma vontade própria. Eu tenho o direito de escolher o que eu quiser para mim. Mas depois a conta chega. Aí, rapaz, foram fazer uma pesquisa na vida daquele que ingressou na igreja, casou na igreja, criou os filhos na igreja. Muitos pastores, muitos deputados, chefes de Estado, juízes, promotores, pessoas, muitos na igreja. Aí foi ver, na família daquele que ingressou para a igreja, quem ingressou na igreja, não tinha 10% dos problemas que aquela família, daquele homem que não ingressou na igreja. Então, se você pegar 10 famílias crentes colocadas do lado direito
e 10 descrentes, e colocar aqui do lado esquerdo, você vai ver que as 10 famílias crentes têm menos problema, adoece menos, morre menos e dá menos trabalho para a sociedade. Agora, essas 10 famílias descrentes morrem mais problema, mais miséria. Agora, por que essas duas famílias lá nos Estados Unidos? Uma se deu bem, a outra se deu mal. É porque Deus é adulador? É porque tem um tal de uma sina, de uma sorte, de um destino, de um não sei o quê? Não existe nada disso. Bendito ao nome do Senhor. Os nossos antepassados atraíram para a nossa família bênção ou maldição. Existe a bênção hereditária e existe a maldição hereditária. Então, esse que não quis, ele atraiu uma maldição hereditária, implantou uma maldição hereditária dentro da família dele. Então, foi ele que amaldiçoou a família dele. Você acha que Deus é adulador? Bota um para ficar de boa, uma família abençoada, e a outra família ali amaldiçoada? Se todos dois eram criaturas de Deus, vieram de Deus? Não, Deus não usa 2 pesos e 2 medidas. Deus usa, você entendeu? 1 peso e 1 medida. Então, aquele que buscou a Deus, Deus abençoou ricamente. Ele influenciou a família dele a ter temor, a viver na palavra, a viver na igreja, no caminho de Deus. Por isso, a sua família é uma família até hoje nos Estados Unidos destacada. Deus tem abençoado. Por que a outra família? Porque aquela cultura de droga, de cachaça, de prostituição, de miséria, de matar, de roubar. Foi assim a família daquele homem. Então, quando eu leio esse salmo, eu medito nesse salmo, eu entendo que a vida com Deus tem que ser uma vida a longo prazo. Eu tenho que colocar no meu coração, você colocar no seu coração. Nós vamos servir a Deus, obedecer a palavra do Senhor, para que o Senhor venha nos guardar, para que o Senhor venha nos abençoar, para que o Senhor venha guardar nossos filhos, para que o Senhor venha guardar nossos netos, para que o Senhor venha guardar nossos bisnetos, e que a mão do Senhor esteja estendida sobre a nossa família. Então eu preciso pensar nisso. Eu não posso ser aquela pessoa que pensa a curto prazo. Não, eu quero Deus me abençoar hoje, amanhã já não. Não, eu quero que Deus me abençoe hoje. Eu preciso da bênção de Deus amanhã. Eu preciso da bênção de Deus na minha vida ou na minha família, mesmo que eu já esteja morto daqui 50, 60, 70 anos. Mas eu preciso da mão de Deus sobre a minha geração. Eu preciso ter esta visão. Lembra no início que eu falei? Vou falar de visão, vou falar de pessoas que têm visão a longo prazo. Então, quando eu vejo um crente que não fala quase nada a respeito das suas gerações, certo? Quando eu vejo um crente que você não vê ele falando muito a respeito da bênção de Deus na vida do filho dele, da bênção de Deus na vida do neto, da bênção de Deus na vida do bisneto, isso me desanima. Aí eu passo a ter uma noção de quê? De que ele é um crente a curto prazo, que ele vê Deus a curto prazo. Ele não vê Deus a longo prazo. Ah, irmão, mas Jesus está para voltar. Está mesmo. Ele pode voltar hoje. Ele pode vir buscar a sua igreja hoje, mas também pode demorar 1000 anos. Ele não disse o dia e nem a hora que vem. Então eu preciso ter essa noção. Jesus pode voltar hoje, mas ele pode demorar 1000 anos. Em 1000 anos, eu preciso pensar em uma família. Você vê lá o que Abraão fez. Quando Deus chegou, por que Deus tem aquele ciúme com Israel? Por que Deus pegou o povo do Egito, chegou lá, enfiou lá em Canaã, e lá tinha uns homens, uns filisteus, que mediam quase 3 metros de altura, preparados para a guerra, e Deus botou para sair de lá, porque aquela terra, Deus prometeu a Abraão. Por que Deus prometeu aquela terra a Abraão? É porque Abraão era mais bonito do que os outros? É porque Abraão não sei o quê? Não foi nada disso. Um dia Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Está vendo os espinhos?
O povo disse: Abraão, tu está indo para onde? Não sei. Quem foi que te mandou? E Abraão era rico. Pegou os rebanhos de gado, de ovelha, disse daquilo, os vaqueiros, os funcionários, e saiu. Para onde é que tu está indo, Abraão? Estou indo embora. Tu vai mudar para onde aí? Não sei não. Quem foi que foi Deus? Moça, Abraão está doido. Como é que a gente sai sem saber para onde vai? Mas Abraão foi obedecendo o mandado do Senhor. Deus vai abençoar Abraão. Deus também chegou para ele e disse: Abraão, eu vou te dar um filho. Mas eu já estou velho, Senhor. Minha mulher também, Sara, está velha. Mas eu vou te dar. Na velhice eu vou te dar um filho. E deu. Então foi um grande milagre, porque Sara já estava com quase 100 anos. E também ela era estéril. E Deus fez um milagre. Quando Isaac já está grandinho, Abraão disse: bora, meu filho. Isaac acompanhava os sacrifícios, os holocaustos e tal. Isaac sabia de tudo já. Isaac sabia que para fazer o sacrifício, para sacrificar, fazer o holocausto, precisava da lenha, do fogo, de um facão, de um cutelo, e precisava do cordeiro. E aí, quando chegou lá, Deus disse: Abraão, agora eu quero uma coisa de você. Olha os espinhos. Eu quero o teu filho. Quero que tu, mete o facão no pescoço do teu filho e queima ele. Olha, rapaz. Mas Abraão, coração apertado, chegou lá. E aí, Isaac indagou, disse: pai, perguntou: pai, a lenha está aqui, o cutelo está aqui, o fogo está aqui, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Meu filho, Deus vai preparar. Abraão chamou Isaac e disse: meu filho, Deus me deu você, mas agora ele pediu e eu tenho que obedecer ele. Não posso desobedecer meu pai. Amarrou Isaac, colocou sobre a lenha e depois levantou o facão para dar no pescoço de Isaac. Quando Abraão levantou o facão para matar Isaac, para oferecer a Deus do jeito que Deus pediu, Deus bradou e disse: chega, Abraão, não faz isso não. Eu fiz isso só para te provar. Rapaz, aí Deus olhou para Abraão aí agora. Aí tem muita gente que fica dizendo: quem me abençoar será abençoado. Quem me amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Sabe? Porque Deus diz assim na palavra. Deus falou para Abraão. Deus falou para Abraão, meu filho, depois que Deus testou Abraão. Tu já foi testado? Tu já suportou o teste, a prova? Tem gente que não suporta, Deus deixa ele uma semana sem a mistura, que na outra semana ele já está afastado da igreja. Mas aí ele fica dizendo: eu sou de Deus. E tem a coisa: se me abençoar, vai ser abençoado. Se me amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. Deus falou isso, foi com Abraão, depois de ter provado seu servo. Aí Deus disse: Abraão, conta as estrelas do céu. Não posso. Conta os grãos de areia da praia. Não posso, eu não consigo. Ele disse: Abraão, quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Ele disse: eu tomei partido, agora eu estou do teu lado, porque der e vier, Abraão, viu? E quem te abençoar, eu abençoarei. Abraão, de tu eu farei uma grande nação, e muitos serão benditos em tu, Abraão. Agora, para Deus falar isso para Abraão, rapaz, não foi uma coincidência, não foi uma coisinha de nada, não. Deus teve que provar Abraão, Deus teve que testar o homem, louvado seja Deus. Por isso que Deus tem honrado, e pode ver as nações que se alinharam com Israel, que abençoa Israel, são nações abençoadas, porque Deus diz: quem te abençoar, eu abençoarei. Então, o país de Israel é um país pequeno, a área geográfica, mas é uma potência no mundo, porque a mão de Deus está ali, uma promessa. Então você está vendo que Abraão pensou em Deus a longo prazo. Abraão pensou em Deus a longo prazo. Ele não pensou em Deus a curto prazo. Ele disse: eu preciso de Deus hoje, mas eu preciso do Senhor muito mais daqui 10, 20, 50 anos, porque os meus vão vir. As minhas gerações virão, e eu preciso da bênção de Deus sobre a minha casa e sobre os meus descendentes. E é isso que eu preciso, e é isso que você precisa fazer. É pensar em Deus a longo prazo. Esses jovens que estão na igreja, às vezes ainda fica reclamando.
Tu tá honrado demais por Deus. Deus te privilegiou de te chamar do mundo de pecado, te trazer para a igreja, louvado seja Deus, para fazer de você uma senhora, um senhor dentro da igreja, bendito ao nome do Senhor. E ainda tem jovem que tem a falta de vergonha na cara, de ainda reclamar da vida, ver lá os outros que estão no mundo, estão se desgraçando, estão acabando com a sua moral, entrando por caminhos tortuosos, e a colheita vai chegar, e a conta vai chegar. Mas quem está na igreja, a colheita também vai chegar, e a conta vai chegar, mas é de coisas boas para a minha vida, e para os meus descendentes, e para os teus descendentes. Então aprenda a ser crente de visão, bendito ao nome do Senhor. Está difícil na igreja, jovem, não sei o quê, tá. Mas se você resistir, e você vencer, lá na frente tu vai estar abençoado. Aí tu diz, viu, irmãzinha, vou para o mundo. Aí tu casa com um caba do mundo, tu vai ter que dividir ele com 3 ou 4. Aí aqui casa com um irmão da igreja, o irmão tem o temor de Deus. Essas mulheres aí que os maridos estão no mundo, não são todos não, mas a maioria trai. Porque hoje banalizou, virou uma desgraça mesmo. Antigamente eram os homens que davam de cima das mulheres. Hoje é homem e mulher. Tanto um lado quanto o outro dá de cima mesmo e pega. E está pegando em tudo quanto é lugar, até dentro do mato, na beira das estradas que eu já vi. O trem está feio. Aí tem umas irmãzinhas na igreja que tem um marido crente, o marido deita com ela cheirando Bíblia, cheirando obediência, cheirando jejum, cheirando oração, cheirando Jesus, cheirando igreja, cheirando Deus, cheirando Espírito Santo, cheirando temor, e ainda tem umas irmãzinhas dentro da igreja que não tem vergonha na cara, que ainda fica reclamando. Então você que está na igreja, minha irmã, agradeça a Deus todo dia. Porque tu está num caminho que tu pode arrumar uma pessoa, um marido que venha te honrar e te respeitar. Lá no mundo, a maioria não respeita. Aí o caba está na igreja, esse jovem, reclamando. Vai casar com mulher lá do mundo para tu ver. Não são todas não, mas a maioria é porqueira. Aí está na igreja e sai. Pensa que não envolve com pessoa errada. E se desgraça. A maioria acaba se destruindo. Então é preciso você, jovem, você adolescente, você criança, eu velho, tu velho, pensar em Deus a longo prazo, se queremos ter dias melhores na terra e se queremos abençoar nossas gerações. Quando o crente é de visão, ele pensa assim. Quando não é, ele só pensa em Deus a curto prazo. A saideira agora. O cabo obedeceu a Deus, mas aquele crente velho devia ser. Aí o cara contando numa barraca. Diz que o cara foi para o céu. Chegou lá, Pedro. Entra aí, irmão. Olha como é que é o céu, bonito. Está vendo aquele senhor sentado lá naquela cadeirona? É Deus. Daqui a pouco eu vou te levar lá. Isso não acontece, mas o cara contando e eu pegando. Pedro não está na porta do céu. Pedro não é porteiro do céu. A Bíblia diz que ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu. Jesus Cristo, Filho de Deus. Viu? Pedro não está no céu, aonde está Deus. A Bíblia diz que Pedro está num lugar de descanso chamado paraíso, aonde estão as almas de todos aqueles que morreram servindo a Deus. Ele já está num lugar semelhante ao céu, mas ainda não é o céu. Mas o cara contando e disse, e o cara chegou lá e Pedro, moço. Aí o cara disse, ei, Pedrão, e aqui é parado assim, moço? Não tem um forrozinho, não tem a cerveja. Não tem as mulheres para a gente namorar? Tem não, aqui só tem louvor. Nós fizemos uma pausa, mas daqui a pouco nós vamos começar a louvar o Senhor, a glória de Deus. Olha que cidade linda, as ruas de ouro, jaspe e cristal, que mansões. Ah, Pedro, mas... E lá ele ouviu uma voz, vem ela. Pedro, onde é essa voz? Pedro disse, é lá no inferno. Ah, então aí os caras estão dizendo, vem a mulher. Lá tem mulher, com certeza tem forró, tem cerveja, tem uma coisinha. E eu quero ir para lá. E Pedro, não vai não, moço, não vai. Até Pedro disse, agora se tu for, tu não volta mais para cá. Consciente, ele não quis. Pedro abriu a porta e o cara desceu. Chegou, tchum, dentro de um tachão de bosta. Que o cara caiu, disse, onde é que eu estou aqui? O outro disse, é no inferno. Ele disse, moço,
Aí, e o outro disse, tem uma coisa, não é só isso aí não. Já limpou o nariz? Já. Pois daqui a pouco se prepara para sujar o nariz de novo de bosta. Ele disse, olha, quando tu ouvir uma voz, vem ela, é uma foiçona que passa 10 centímetros por cima das bostas, viu? E quando tu ouvir essa voz, tu mergulha e dá um tempinho lá dentro, porque senão a foice no cacho da cabeça, arranca até a cabeça. Quando tu ouvir a voz, vem ela, é a foiçona que vem, e tudo no escuro, não vê nada. Pedro, deixa eu ir para lá. Mas não pôde mais voltar para lá. Aí eu peguei o cabo e disse, moço, deixa eu te falar um negócio. Se o inferno fosse só bosta, era fácil, não era tão difícil não. Mas o pior é que o inferno não é bosta. O inferno é um lago de fogo e enxofre. E a Bíblia diz que lá a alma não morre e o fogo não apaga, e é para sempre. Embora servir a Deus, abri a Bíblia, fui no carro, peguei a Bíblia, fui lá na feira de Mulungu do Morro e mostrei para ele sobre o inferno. E aí com uns 15 dias ele disse, rapaz, aquela palavra ficou na minha cabeça. E essa semana fui para a igreja, aceitei Jesus e estou muito feliz com Jesus. Então louvado seja o nome do Senhor. Bora pensar na nossa vida a longo prazo. Vamos abençoar nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. E embora pensar no céu, que servindo a Deus, a gente salva a alma da gente. E se a gente não servir a Deus, a gente vai levar a alma da gente a perecer na condenação. Enquanto a igreja ora, intercede, eu quero convidar nossos amigos que querem salvar sua alma, os que foram tocados, eu te convido para levantar de onde você está e vir aqui à frente para receber Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida. Aonde está a primeira pessoa? Louvado seja o nome do Senhor. Levante de onde você está e venha aqui à frente para mim te apresentar a Deus, para mim te consagrar a Deus. Levantando de onde você está e vindo aqui, você está confessando a Jesus como Senhor e Salvador, como Ele ensina na palavra. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Mas quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai. E nesta noite é a tua oportunidade de receber Jesus, de confessar Jesus como Senhor e Salvador, e a gente interceder por você e apresentar você a Deus. Você está do lado de uma pessoa amiga, irmão, não perca tempo. Quem sabe nunca mais tu vai ter a oportunidade de chegar nessa pessoa. Quem sabe você já pensou, você está do lado de uma pessoa amiga, e aí Jesus volta, ou essa pessoa morre e amanhã você está com a consciência pesada. Você entendeu? Dizendo, eu tive a oportunidade de convidar e não convidei e essa pessoa partiu. Louvado seja Deus. Já pensou que peso na consciência? Então convida essa pessoa que está aí, do seu lado, que está perto de você, para vir receber Jesus como Senhor e Salvador, para que essa pessoa também venha plantar, venha sonhar com dias melhores para a vida e para os seus descendentes, para as suas gerações e para a eternidade ao lado de Deus. Cadê a primeira pessoa? O Espírito Santo me diz que alguém nesta noite foi tocado. Que alguém nessa noite foi tocado, que Deus tocou a igreja ou a irmã, e vai ali e me procura em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus, fica de pé. Vamos encerrar o nosso trabalho em nome do Senhor, com o nosso dever cumprido nesta noite. Louvado seja Deus de ter vindo à casa do Senhor, de ter vindo buscar a Deus. Já oramos, já louvamos e meditamos na palavra, e agora vamos voltar para casa realizados em nome de Jesus. Quantos necessitam de oração? Eu também e a minha casa necessitamos das orações dos irmãos. Querido Deus, oramos ao Senhor para te agradecer por esse tempo que passamos aqui. Oramos ao Senhor para te agradecer pela palavra, pelos louvores, pela tua presença nas nossas vidas nesta noite. Canta lá baixo. Muito obrigado, Deus. E peço ao Senhor em nome de Jesus que visita um bocado de irmãos que estão enfermos. Deus, que o Senhor possa restaurar a saúde de cada um. Meu Deus, que o Senhor possa curar para a glória e honra do teu nome. Deus, resolve o problema que está assolando a vida de meu irmão, de minha irmã. Deus, eu peço ao Senhor que cura esse irmão, essa irmã. Que o Senhor repreenda essa enfermidade. Eu te peço que usa de misericórdia e coopera conosco e confirma a nossa oração com um sinal, com uma cura, com uma solução. Dá-nos um retorno abençoado e um sono tranquilo. Deus, em nome de Jesus,
oramos ao Senhor. Amém, Pai. E amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus te abençoe.